call is now being recorded. Muito bem, então, efetivamente, estamos dando início ao ensino, conteúdo da matéria, estudos do complexo de Édipo, depois de termos feito aí uma rápida introdução acerca do que é a psicanálise, do modelo de formação psicanalítica e de uma apresentação sobre a nossa sociedade brasileira de psicanálise contemporânea aos novos alunos. Vamos iniciar aqui com a ministração do conteúdo propriamente dito, da disciplina do seminário de hoje, que vai versar sobre estudo do complexo de Édipo. Para aqueles que não me conhecem, eu já fiz uma rápida apresentação aqui, mas eu sou o mesmo de todas as outras aulas anteriores. David Jansen Pinheiro Pesses, psicólogo, psicanalista e professor na área de psicologia, psicanálise e saúde mental. Muito bom, gente. Este conteúdo, nós não estamos mais utilizando materiais complementares apostilados, tá? Inclusive, nós estamos recomendando a compra de um livro-texto, né? Que eu vou até colocar aqui para vocês também. Esse conteúdo vocês vão encontrar integralmente no livro Fundamentos Psicanalíticos, Teoria, Técnica e Clínica, que foi elaborado pelo autor, meu xará, David Zimmerman, tá? E vocês podem encontrá-lo para compra na internet. Esse é o único livro da nossa bibliografia, porque o nosso curso ele tem toda uma estrutura bibliográfica, e eu posso passar para vocês aí, vou botar depois no grupo, para que vocês tenham acesso, vou mostrar aqui para vocês. Ele tem toda uma estrutura bibliográfica, e uma ementa também particular, que visa explicar tudo que já foi explicado anteriormente, mas essa bibliografia que foi utilizada para construir o curso. Tá? Então, todos esses livros aqui nós possuímos em versão impressa na nossa biblioteca. Nossa biblioteca fica na nossa sede, em Nilópolis. Eles não são disponíveis para que os alunos levem para casa, mas são disponíveis para consulta. Então, se alguém quiser ir até a nossa sede quando, de fato, acabar a pandemia e ter acesso a esses livros, vocês terão. Todavia, eles são disponíveis para compra na internet, alguns deles já não são mais publicados, porque são livros raros ou livros antigos, mas vocês conseguem comprar, por exemplo, em sites como Estante Virtual, que é um site seguro, em que diversas livrarias e sebos publicam suas obras lá, e vocês conseguem encontrar a maioria desses livros, se não todos, para compra na Estante Virtual. Aí, esses são os livros que a gente usou, Freud e a Alma Humana, a obra de Freud completa, a Psicanálise na Sociedade Contemporânea, Freud, Uma Vida para Seu Tempo, um roteiro à leitura de Freud, Sexualidade e Agressividade na Maturação, Novas Direções, enfim, basicamente essa. E, por último, vocês vão ter aqui Fundamentos Psicanalíticos, Teoria Técnica e Clínica, do David Zimmerman, da editora Artmed. Esse livro aqui é o único livro que eu faço questão que vocês comprem. Os outros vocês devem comprar se for possível, né? Vai ser de grande valor para vocês tê-los e lê-los, evidentemente. Mas esse aqui é meio que uma obrigação. Por que é meio que uma obrigação? Porque o nosso curso se estrutura basicamente no que ele aborda, na teoria, na técnica e na clínica. E o interessante é que a maneira como o David Zimmerman aborda esses temas é sensacional para quem não é da área médica. Então, ele consegue abordar temas muito complexos com uma didática muito grande. Então, esses temas ficam muito mais facilmente assimilados quando você assiste a aula e depois você vai ler o nosso livro-texto. Então, nós, inclusive, paramos há anos que a gente não utiliza apostilas, né, e que substituímos qualquer tipo de material textual apostilado
pelos livros, né? Então, acho que a bibliografia é, de fato, a mais importante. Eu não vou conseguir saber quanto ele está custando no Brasil, porque se eu abro um site aqui, só para vocês verem, por exemplo, na Amazon, o preço vem para mim em pesos. Em pesos ou em dólares, né, às vezes. Ah, não, está aqui em dólares. Ó. Absurdo, US$ 139. Mas a última vez que eu vi esse livro aí no Brasil, ele estava custando R$ 120. É exatamente esse livro aqui que vocês vão precisar fazer aqui. Na primeira aula do curso, a gente pede para que os alunos comprem esse livro, porque é um livro que vai realmente complementar todo o conhecimento que vocês vão adquirir. Então, esse tema, assim como todos os outros que vocês vão ver, vai estar disponível para estudos complementares no livro texto, que é esse aí. É uma introdução. Freud baseia a teoria do psiquismo na ideia de que existe uma libido. Então, a teoria de Freud, ela é uma teoria de base sexual, porque está ligada aos estudos da sexualidade humana. Freud nunca, ou em raríssimos momentos, falou de sexo enquanto ato, né, enquanto coito. Uma outra coisa interessante que vocês precisam ter em mente, só para que eu não perca essa fala, é que não existe pudores para abordar temas de sexualidade em estudos de psicanálise. Entendeu? Então, psicanalista é alguém que lida com a sexualidade de maneira muito madura, de maneira muito profissional. Então, nesse caso, toda a teoria psicanalítica está fundamentada em estudos que estão ligados à sexualidade humana. E quando eu disse que Freud nunca ou muito pouco abordou temas acerca de sexo enquanto ato, é porque sexo é só uma faceta ou uma das muitas faces dessa sexualidade humana. Quando Freud aborda a psicanálise dentro do campo da sexualidade, ele fala desse macrogrupo, dessa área ampla de estudos que é a sexualidade humana. E o que vem a ser sexualidade humana? Ora, tudo que envolve o ser humano existe a partir de fatores biológicos ligados à sexualidade. Então, por exemplo, você tem um filho. Você vai comprar uma saída de maternidade. Você vai comprar rosa para o menino? Isso gerou polêmica aí, que rosa é de menina e azul é de menina. Tudo bem, eu entendo. Eu hoje, como adulto, tenho camisa salmão, camisa rosa, short rosa. Não tem problema com rosa. Mas todo mundo, naturalmente, vai comprar uma saída de maternidade verde, azul, para o menino, rosa, vermelha, né? Tons pastéis, de repente, neutro, que seria para ambos os sexos, mas existem cores que se atribuem ao masculino e existem cores que se atribuem ao feminino. Isso é sexualidade. Salvo se você não for um escocês e tiver a prática de usar o kilt, não é comum que você veja um homem usando saia e uma mulher, até pouco tempo atrás, não era comum que se utilizasse, por exemplo, calças compridas. Então, nesse caso, a sociedade ela é estruturada a partir de questões ligadas a gênero. E gênero é sexualidade. Por que você não encontra mulheres estivadoras, por exemplo? Ou é muito mais difícil encontrar homens enfermeiros? Como até pouco tempo atrás era raro você encontrar homens psicólogos, porque a psicologia é uma área quase que dominada pelas mulheres, assim como a enfermagem, design de interiores e tantas outras. Entendeu? Então, isso é gênero. Profissões
são escolhidas por questões de gênero. Roupas são escolhidas por questões de gênero. Carros são escolhidos por questões de gênero. Por que os homens não gostam muito do Honda Fit? Preferem o Honda Civic? Porque o Honda Fit é carro de mulher. Não é isso que dizem? Então, isso é gênero, isso é sexualidade. E a sexualidade está em tudo na sociedade humana. Quando Freud fala de sexualidade, ele fala desse espectro maior, e não do sexo em si. Porque o sexo, como a gente acabou de ver, é só uma pequena faceta dessa sexualidade humana. Mas, então, ele percebe que as motivações humanas, o que impele o ser humano a agir, é, na verdade, uma energia de caráter sexual. E aí, se vocês forem pensar, gente, existem muitas energias. Muitas energias, eu não estou falando de física quântica e de espiritualidade, não, estou falando de medicina mesmo. Como, por exemplo, o ATP. O que é o ATP? Como que uma célula consegue pegar oxigênio e glicose e transformar em energia para que outras células consigam trabalhar? Né? Para que um órgão consiga funcionar? Ela precisa de energia. E de onde vem a energia da célula? Do oxigênio e do açúcar. O neurônio precisa de energia para poder conduzir uma informação. Que energia é essa? Elétrica. Mas ele precisa de sódio e potássio para fazer uma sinapse química e desenvolver uma eletricidade e levar uma informação para que eu consiga mexer o dedo, por exemplo. Entendeu? Então, tem muitas energias, não só essas que nós, seres humanos, necessitamos para a manutenção da nossa própria vida, como outras energias que não fazem parte do biológico, como, por exemplo, a energia, ou talvez nós ainda não tenhamos conseguido perceber que fazem parte do biológico, mas como, por exemplo, a energia magnética. Você pega um ímã e um metal e ele puxa um ao outro. Né? Não existe, de repente, magnetismo no ser humano, porque eu não atraio nada. Mas há quem diga, segundo os teóricos da lei da atração, que existe magnetismo também no reino animal, que a gente atrai para próximo de nós pessoas com características semelhantes, ou atraímos aquilo que a gente acredita. Não sei, não é científico. Né? Mas há quem diga. Então, existem muitas energias. E, segundo Freud, a energia que motiva ao ser humano a agir, ou seja, a energia que faz com que a mente funcione, porque a mente, para Freud, é uma máquina, é um aparelho. O corpo humano é uma máquina. A gente consegue perceber que ele é uma máquina porque a gente vê os sistemas, os órgãos, etc, etc. A mente também é uma máquina. A gente só tem dificuldade de entender que ela é uma máquina porque a gente não vê essa máquina. Mas para pensar, alguém em sã consciência duvidaria da existência do Windows? Esse mesmo software que você está usando para operar o seu computador? Alguém acha que o Windows não existe? Alguém acha que ele está assistindo a aula aí pelo celular? Alguém acha que esse sistema operacional que vai nos aparelhos que não são iPhone, né? Que é... Caramba! Esqueci agora o nome do sistema operacional que a gente usa aqui nos celulares da Samsung e tudo mais. Alguém pode me dar uma ajuda aí? Porque a minha mente, às vezes, falha para essas coisas. Mas, enfim. Android, muito obrigado. Valeu, Aline. Então, alguém duvidaria que o Android existe? Eu só estou vendo o telefone. Eu pego o telefone. Mas ninguém duvida que o Windows existe. Ninguém duvida que o Android existe. Ninguém duvida que o S2 existe, que o Linux existe. Ou seja, sistemas operacionais são programas. São linhas de programação. Você não é tangível, você não pega ele, você não vê ele literalmente. Né? Mas eles existem. E nesse caso, são eles que operam a máquina. Porque o computador não ia funcionar sem Windows. O celular não ia funcionar sem Android. Entendeu? Do mesmo jeito que o corpo não funciona sem a mente. Então, a mente é o sistema operacional que controla o corpo.
Da mesma maneira que qualquer outro sistema operacional, ele existe e é estruturado em bases observáveis. Eu consigo entender como ele foi programado, ou seja, como a mente foi programada. Entendeu? Então, esse sistema operacional, que é a mente, para Freud, se chama aparelho psíquico. Gravem isso. A mente, para Freud, para a psicanálise, se chama aparelho psíquico. E como qualquer aparelho, precisa de energia para funcionar. Freud vai dizer que a energia que esse aparelho usa para funcionar é chamada libido. É um termo técnico para descrever desejo. Porque, na verdade, libido é desejo. Então, olha como é simples entender. O ser humano é motivado pelo desejo. O que ele deseja, ele faz. O que ele não deseja, ele não faz. Simples assim. Se eu tenho desejo de levantar da cama de manhã, eu levanto. Se eu não tenho desejo de levantar da cama de manhã, eu fico prostrado. Se eu fico prostrado muitos dias, eu tenho uma baixa de libido e eu posso estar em um quadro depressivo. Se eu estou super ativo, muito desejante, tenho desejo um monte de coisa, tenho muitos sonhos, muitos projetos, então eu vou realizando uma série de coisas, porque eu quero atingir esses desejos, realizar esses projetos. Então é muito simples entender que o ser humano é motivado pelo desejo e que em psicanálise, desejo é chamado libido e tem uma conotação de ordem sexual, não porque tem a ver com coito, com ato sexual, mas porque tem a ver com a energia da sexualidade humana. Entendeu? Como assim? A realização desse desejo visa uma satisfação pessoal que tem a ver com a sua sexualidade. Então, tudo tem a ver com sexualidade. A agressividade, por exemplo, tem a ver com sexualidade. E essa agressividade é a capacidade de me dedicar com energia, com força a alguma causa. Algumas pessoas colocam essa agressividade de maneira positiva e vão ser vendedores agressivos, vão ser investidores agressivos, vão ser lutadores, né, vencedores de MMA, de outros campeonatos aí, e outras pessoas lidam com essa agressividade de maneira nociva e vão se tornar pessoas violentas, agressivas. Então, nesse caso, essa energia, desejo, existe em todos os seres humanos. Aí você vai falar assim, olha, eu discordo. Eu já tive uma pessoa que falou assim para mim, olha, eu discordo. Eu tenho que ir trabalhar, mas eu não gosto de trabalhar, eu não tenho nenhum desejo de trabalhar. Eu falei, mas tu gosta do que tu recebe no final do mês, né? Tu espera receber aquele dinheiro para poder fazer o que tu deseja, né? Para comprar tuas roupas, para viajar, para trocar de celular. Então, tu não faz porque tu não vai para o trabalho contra o seu desejo. É porque o seu desejo depende daquilo. Então, é, de certa forma, a realização de um desejo. Então, tudo no ser humano é feito a partir dessa questão libidinal, do desejo. E essa é a energia sexual. Então, a libido é a energia que vai fazer com que esse aparelho psíquico, que é a mente, funcione. Tudo bem até aí? Tranquilo? Muito bem. Qualquer dúvida, eu estou acompanhando o chat aqui em tempo real com vocês, podem colocar no chat. Também não sabemos, e se não sabemos, né, vamos saber agora, que o desenvolvimento, segundo Freud, né, como um bebê nasce, como ele se desenvolve, como ele se torna alguém maduro, esse desenvolvimento psicossexual se divide em 5 fases ou 5 estágios. Roberta colocou aqui no chat pessoas com falta. O que seria falta? Falta de desejo, que você está dizendo? Ah, sim, falta de libido. Então, pessoas com falta de libido estão apresentando um quadro de psicopatologia. Então, porque baixa libido, inclusive, tem, além de terapia, remédios
para voltar a estimular a libido, não só na área do interesse sexual, mas da libido no sentido de energia, vontade de agir, vontade de fazer as coisas, né? Então, nesse caso, baixa libido se trata com terapia, mas também tem medicação. Então, nesse caso, as fases do desenvolvimento psicossexual, Freud atrela o desenvolvimento, a maturação, ou seja, quando eu me torno maduro, de verdade. Essa fala me levou a reflexões muito profundas e desconfortáveis na faculdade de psicologia, inclusive. Você só é adulto, você só é maduro quando você não depende de mais ninguém para se desenvolver. Então, quando você não depende financeiramente de ninguém, quando você não depende emocionalmente de ninguém, aí você é adulto, maduro, 100% desenvolvido. Você só depende de você mesmo. Essa maturação, ela não acontece no estalar de dedos e nem da noite para o dia. Ou seja, Freud vai explicar, aliás, Freud tem até hoje a melhor e mais aceita teoria do desenvolvimento psicológico do sujeito. Então, a teoria do desenvolvimento psicossexual em Freud é ensinada nas faculdades de letras, de licenciatura em letras, em pedagogia, em medicina, né? Porque os professores que vão lidar com a educação infantil aprendem a teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud. Por quê? Porque, em que pese ela seja uma teoria, é a teoria mais aceita na comunidade científica atual. E olha que ela foi construída há 100 e poucos anos atrás, né? 111 anos atrás, para ser mais exato. Então, nesse caso, ele vai explicar que eu não me torno maduro da noite para o dia. Eu nasci um bebê que mama, né? E até eu me tornar um ser humano 100% maduro, no sentido biológico da palavra e psicológico da palavra, que são coisas distintas, eu posso ser maduro biologicamente no momento em que eu conseguir gerar um outro ser vivo. Então, a menina se torna madura quando ovula, e o menino se torna maduro quando ejacula, quando tem a produção de espermatozoides, ou seja, quando as gônadas de ambas, esses seres, tanto masculino quanto feminino, estão em condições de produzir os seus gametas, ou seja, gerar vida. Legal, mas eu conheço uma série de pessoas com 14 anos de idade que pode ser pai e mãe que não tem pingo de maturidade psicológica. Por quê? Maturidade física e biológica é uma coisa e maturidade psicológica é outra. Apesar de que estão intimamente relacionadas. Uma vai acontecendo de acordo com a outra. Então, Freud vai explicar isso no que ele chama de teoria do desenvolvimento psicossexual. E essa teoria do desenvolvimento psicossexual que ele propõe divide esse processo em 5 etapas, ou estágios, né? Fase oral, primeira fase em que o bebê nasce mamando. Fase anal, quando ele consegue ter o controle dos esfíncteres, não precisa mais da fralda. Fase genital, quando ele começa a estimular o seu próprio órgão sexual. A gente vê crianças de 3 anos, 4 anos se masturbando, e sem, obviamente, saber do que se trata, mas percebe que a sensação é prazerosa. Então, nesse momento ali, ele está na fase genital, na fase fálica. Então, oral, anal, fálica. Vai ter um período de latência, ou seja, onde não há uma movimentação de energia lipidinal em zonas erógenas, e nesse período, geralmente, a criança está desenvolvendo o seu intelecto, né? Então ela tem interesses maiores em outras coisas que não têm a ver com a sexualidade, e, por fim, a quinta fase, que essa sim é a fase genital, que é quando ela já é, de fato, madura e consciente de como usar aquele órgão, não só para promover prazer, mas para gerar vida. Então, são 5 fases: oral, anal, fálica, latência e genital. E aí, cada uma dessas fases tem uma zona erógena. Ou seja, o bebê sente prazer no lábio quando ele mama. Do mesmo jeito que beijar na boca é prazeroso. Por quê? Porque os lábios
são zonas altamente vascularizadas e erógenas. Depois, o bebê sente prazer, ou a criança, já não mais tão bebê, sente prazer quando com 1 ano e pouco, 2 anos de idade, talvez 3, já consiga ir ao banheiro sozinho e controlar suas fezes, porque defecar é prazeroso. Principalmente se você tiver com as fezes retidas nas vísceras durante algum tempo. Então, liberar a produção tanto de fezes quanto de urina é prazeroso. Né? Então, você está apertado para ir no banheiro. Você vai no banheiro para fazer número 1, número 2. Em qualquer um dos dois casos, você vai sentir alívio, vai sentir prazer. Vai fazer, que é prazeroso. Por quê? Porque é prazeroso, é uma zona erógena. Então, nesse caso, a zona erógena do período anal, da fase anal, é o ânus, evidentemente. Depois, a zona erógena no período fálico é o próprio órgão sexual. Todavia, a gente vai entender que a criança não sabe o que é um órgão sexual, então ela não tendo ideia de que aquilo é um órgão sexual, essa percepção dela é infantil, é simbólica, é abstrata. Então, a gente chama esse período de fálico, porque falo é o órgão sexual idealizado. E depois, por fim, genital, porque aí sim ela já sabe que aquilo é um genital e ela usa aquilo de maneira consciente. Ou seja, ela sabe que é um órgão sexual, ela sabe que é uma genitália, ela sabe usar aquilo de maneira consciente. Então, primeiramente, nesse caso aí, a gente vai ter que ter em mente que ele vai estruturar esse desenvolvimento em fases, e cada fase tem uma zona erógena, e que algumas instâncias de personalidade e complexos ou conflitos surgem em determinadas fases. Tá? Então, por exemplo, na primeira fase, em que o bebê está lá super feliz da vida mamando, por que essa criatura iria querer parar de mamar? Se é tão prazeroso. Né? Então, você vai ver que o desmame é um drama, é um conflito. É um conflito tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, em muitos casos, vocês vão ver que é tão difícil de mamar que a mãe acha até mais fácil continuar dando de mamar. Eu já vi casos absurdos em que com 10 anos de idade a criança mamava. Não sei se vocês já acompanharam alguma coisa do tipo, mas com 4, 5, eu já vi até 10 anos de idade uma criança que pede o peito para mamar. Por quê? Porque não conseguiu superar o conflito do desmame na primeira fase do seu desenvolvimento psicossexual, que era a fase oral. Então, a gente vai ter alguns conflitos, alguns complexos, algumas situações chaves que ocorrem em cada uma dessas fases, mas isso não é tema para a aula de hoje, eu só estou dando uma introdução para vocês entenderem. Tá? Então, ficou claro, por exemplo, que o desmame é um drama, um conflito que ocorre numa dessas fases do desenvolvimento, nesse caso, na primeira fase, que é a fase oral? Legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão colocando aí, eu estou acompanhando aqui. Tá? Então, se ficar difícil, se não entender, eu estou tentando, de todas as formas, tornar isso o mais tranquilo de compreender possível, o mais didático possível. Mas se alguma coisa muito técnica surgir, vocês não conseguirem entender, fiquem à vontade. Eu vou tentar de tudo aqui para fazer com que vocês entendam. Então, primeiramente, é necessário destacar que as idades de começo e fim de cada uma dessas etapas são aproximações e não são fixas, e como tal, devem conceder-lhes a devida margem de flexibilidade. Então, Freud vai dizer, por exemplo, que a fase oral vai envolver aí de 0 até 2 anos de idade. Que a partir dos 2 anos de idade a criança já consegue defecar sozinha. Isso não pode ser uma regra. Nem todas as crianças com 2 anos de idade vão conseguir defecar sozinha. Nem todas as crianças com 2 anos de idade vão ter desmamado para entrar na fase anal. Entendeu? Então, é aproximado, é uma ideia do que seria mais ou menos essas idades.
Então, aqui a gente vai ver na primeira fase, fase oral, né, de 0 a 12 meses, aí estendendo até 24 meses. Aqui vai ter 18 meses também, então, para dar uma amplitude maior, a gente fecha com 24. Então, a primeira fase que vai desde o nascimento até os 18. Então, isso vocês vão ver muitas discrepâncias com relação a essas idades, exatamente por isso, porque são flexíveis. Vocês vão ver literaturas que falam 12, vocês vão ver literaturas que falam 18, vocês vão ver literaturas que falam 24, por quê? São flexíveis. Então, nesse caso aí, essa primeira fase tem como zona erógena a boca. As instâncias desse aparelho psíquico que estão se desenvolvendo são o id e o ego. Bom, professor, o que é id e ego? Eu não vi essa matéria, não sei o que é id e ego. Para que vocês não fiquem sem entender, claro, vocês vão ter uma aula só sobre isso. E aí vocês vão entender tudo que tem para entender sobre id e ego. Mas o Freud ele vai falar que esse aparelho psíquico tem basicamente 3 engrenagens. Né? Então, imagina um sistema, por exemplo, vamos pegar um sistema corpóreo, o sistema urinário. Né? O sistema urinário tem alguns órgãos que compõem ele, o aparelho urinário, que a gente também chama de aparelho. Então, o aparelho urinário tem rim, tem bexiga, tem ureter, né? Tem o próprio pênis ou a vagina. Então, nesse caso, o aparelho urinário colocou aí 4 sistemas aqui trabalhando para que esse aparelho funcione. Né? O aparelho psíquico tem 3 estruturas que compõem ele, segundo Freud. E quais seriam essas estruturas? O id, o ego e o superego. Como assim id, ego e superego? O id, para Freud, seria a parte do aparelho que guarda a energia. Então, seria como a bateria do aparelho. Entendeu? Então, o id é onde guarda a energia. Que energia? Libido. Então, o id é um depósito de libido, onde a energia está guardada. O superego, que é a terceira parte desse aparelho, que é o contrassenso do id. Então, eu tenho o id aqui, o ego no meio e o superego aqui. Então, são 3, né? Id, ego, superego. E aí, nesse caso, o id, depositório da libido. O superego, que vai estar lá na outra ponta, ele não vai nascer com essa criança. Ele vai ser formado pela sociedade. Como assim? O superego, ele é o conjunto de todos os valores que essa criança vai adquirindo ao longo da sua formação. Valores de ordem moral, valores de ordem ética, né, moral, religiosa. Então, nesse caso, o id, como ele é só desejo, como ele é só libido, ele vai ter em mente que ele tenha necessidade de realizar esses desejos. Só que eu vivo em sociedade. Eu não posso realizar simplesmente tudo que eu desejo. Porque, por vezes, o meu desejo interfere na realidade do outro, no direito do outro. E eu não posso, o meu direito termina quando o do outro começa. É isso que eu aprendi. Então, para viver em sociedade, eu tenho que entender que eu não posso satisfazer todos os meus desejos. Mas eu só aprendi isso porque isso me foi sendo ensinado por valores familiares, morais, éticos, religiosos, doutrinários, e etc, etc. Então, esse conjunto de valores vai formando o superego a partir do momento em que a criança ouve o primeiro não. Não bote o dedo na tomada. Não faça isso. Não bote isso na boca. Então, essas proibições vão formando o superego. E aí, qual é o papel do superego? Ser o melhor modelo daquilo que eu poderia ser. O eu perfeito, o super-eu. Porque ego significa eu. Só que eu não sou perfeito. Eu nunca vou ser perfeito. Então, eu não tenho como ser o meu super-eu. E aí, eu vou ser sempre o quê? Eu vou ser sempre o meio termo entre os meus desejos e os meus conjuntos de valores.
eu vou ser o ego, porque ego significa eu. Então eu tenho o id numa ponta, superego na outra, brigando. Esse cara querendo fazer tudo e esse cara dizendo que tudo é proibido. E eu vou ser quem? O meio termo, eu vou ser o ego. Então a gente costuma brincar, e tem uma imagem que ilustra muito bem isso, e até o pica-pau, né, se você já viu o desenho do pica-pau, às vezes acontecia isso com o pica-pau, ele estava aí numa incógnita e surgia de um lado um diabinho, do outro lado um anjinho. A gente costuma brincar com essa imagem, com essa alegoria, de que o ego é o eu, e que de um lado tem o id como um diabinho, dizendo que ele tem que fazer tudo que ele tiver desejo, e do outro lado aparece o superego como um anjinho, dizendo que tudo é proibido, que ele não pode fazer nada, que tudo é imoral, que tudo é ilegal, que tudo é errado. E ele vai ter que ouvir os dois e chegar a um meio termo, a um denominador comum. Certo? Então, quando a gente fala aí de ego e superego, é isso. O aparelho psíquico ele é formado por essas três instâncias, né? E, basicamente, como esse indivíduo na fase oral não sabe o que são valores, ele é um bebê, ele vai ter basicamente isso aí de ego. Ele quer tudo na hora. Você pode ver, um bebê quer tudo na hora. Um bebê não aceita que você não atenda a ele na hora que ele quer. Um bebê acha que ele é o centro do universo. Um bebê não sabe dividir as coisas. Tudo é para ele. Né? Enfim, por quê? Porque ele é basicamente id e ego. E aí, quando ele começa a se desenvolver socialmente, quando ele começa a desenvolver o seu superego, é que ele começa a ter uma noção de partilha, de que eu preciso dividir as coisas. Isso demora pra caramba. Vou dar um exemplo, eu tenho um filho de 10 anos, que desde que ele tem entendimento, a gente chega todo início de ano e faz uma limpeza dos brinquedos dele, dos que ele não usou durante o ano, dos que já estão quebrados e é lixo, e dos que estão bons e que ele não usa para poder doar para quem precisa. E até hoje, esse desapego é difícil para ele. Entendeu? Então, eu imagino que, por mais que a gente oriente, que a gente pontue, que a gente ensine, que a gente desenvolva esse superego, algumas noções são muito difíceis de ser assimiladas, porque o bebê é extremamente egocêntrico. Basicamente, as instâncias dele é desejo e ego. E, às vezes, essa característica vai perpetuando se o adulto chega à fase adulta egocêntrico e dominado pelos desejos, pelo id. Por quê? Por que isso acontece? Porque algumas pessoas chegam na fase adulta e acham que têm o direito de fazer tudo, não importa prejudicando a quem. Porque não teve, sem dúvida, não teve, durante o processo formativo dele, uma figura de autoridade como um pai, basicamente, porque o pai tem um papel nessa triangulação que a gente vai ver hoje de complexo de Édipo, que, lamentavelmente, não pode ser substituído pela mãe. E aí, nesse caso, a ausência de uma figura de autoridade como o pai, por exemplo, faz com que ele não tenha que reprimir nenhum desses desejos quando criança, e por não ter aprendido a reprimir eles na infância, ele vai chegar à idade adulta achando que ele tem o direito de fazer tudo o que ele quer. Outros casos, como, por exemplo, famílias extremamente proibitivas, extremamente castradoras, seria o nome psicanalítico correto, quando a família proíbe tudo. Tudo é pecado, tudo é imoral, tudo é ilegal, tudo não pode ir no cinema, não pode usar uma saia, não pode usar uma calça, no caso saia vestido, né? Tem algumas denominações evangélicas mais ortodoxas, tem que ser vestido, não pode usar saia, não pode usar short, não pode usar calça, não pode ir no cinema, não pode ir no shopping. Aí você cresce um adulto extremamente reprimido. E aí, nesse caso, ele acha que ele não pode fazer nada. Ele já é o oposto, entendeu? Então, a gente precisa entender melhor essa formação e o papel desse triângulo pai, mãe e filhos na formação desse caráter, né, dessa personalidade desse indivíduo. A Michelle está parabenizando aqui no chat, dizendo que foi a melhor explicação do aparelho psíquico
que ela já ouviu. É um prazer, é uma honra para mim ouvir isso, sinônimo de que a gente está conseguindo transformar conhecimentos bastante complexos em terminologias que os alunos consigam assimilar e aprender de maneira fácil e dinâmica. Então, muito obrigado. Então, vamos seguir aqui. Então, nesse caso, ele vai desenvolvendo, nessa primeira fase aí, instâncias basicamente como o de ego. E qual o conflito? O desmame, como eu falei há pouco. Nenhum bebê quer desmamar. Quem, em nome de Deus, quer abrir mão de uma coisa que é tão prazerosa? Por que eu vou fazer isso? Não tem lógica. Entendeu? Mas, se esse bebê entende que, ainda que ele não aceite bem, não compreenda bem a necessidade que ele tem de desmamar, mas se ele encara esse desafio, olha que interessante, ele aprende a encarar desafios quando bebê. Se esse bebê encara esse desafio e passa para uma próxima fase, ele vai descobrir algo interessante sobre o corpo dele, que não é só a boca que dá prazer, que ele pode encontrar prazer em outras áreas. Mas perceba, fase oral, o prazer é autoerótico. Eu próprio me dou prazer. Como? Colocando as coisas na boca. Por isso que o bebê bota tudo na boca. Então, ele se dá prazer. É autoerótica. Certo? Na fase anal, ele se dá prazer. Porque ele retém as fezes para ficar com muita vontade de produzir um bolo fecal para poder eliminar essas fezes de maneira prazerosa. Então, ele consegue ter controle do corpo. E tendo controle do próprio corpo, ele percebe que ele pode fazer com que o próprio corpo dele gere prazer para ele. Satisfaça as suas próprias libidos. E isso vai dando a ele autonomia, conhecimento de si próprio, domínio do próprio corpo, autonomia. Isso é a maturidade. Ou seja, você não chega à maturidade sem aprender sobre o seu próprio corpo. Então, tem uma série recente aí, de criança, bobinha, de uma menina que vive um tempo atrás aí, que tem um rei, um príncipe pede ela em casamento. Eu vi essa série agora, não me lembro do nome, mas ela prefere um duque, etc. Ela chega no casamento sem saber o que era sexo, sem saber o que ia passar. Isso não vai muito longe. Tá? Isso acontecia até muito pouco tempo atrás. As mães não conversavam sobre sexo com as filhas. Então, minha avó, por exemplo, provavelmente chegou na noite de núpcia sem fazer a menor ideia do que ela tinha que fazer ali. Como ela poderia ser madura se ela não tinha sequer o conhecimento do próprio corpo? Então, maturidade perpassa por esse conhecimento. E não só pelo conhecimento, mas também pelo autocontrole, pelo autodomínio dessas funções corpóreas. Então, esse bebê encarou o desafio do desmame, passou para essa outra fase aqui, ó, fase anal. Nesse momento, como eu já falei, a mucosa intestinal e o próprio retículo rugoso, que é o nome científico do ânus, né, eles promovem sensações prazerosas. Então, nesse caso, ele também é considerado uma zona erógena. E aí você vai ser assim, o mais machista. Se vocês forem conversando mais comigo, vocês vão ver que eu brinco muito com relação a isso. Eu tive, de fato, uma formação familiar muito machista, em que pese eu tenha sido basicamente educado por mulheres. Né? Então, nesse caso, a minha família é muito matriarcal, mãe, tias, avó. Meu avô morreu muito cedo, e o outro avô paterno, que pese ter vivido bastante, ele era militar, muito rígido, então ele passou essa formação para as filhas. Então eu tenho uma herança de um machismo, mas não um machismo nocivo, um machismo sadio, no sentido de achar que, por exemplo, o homem tem algumas responsabilidades das quais ele não pode abrir mão, como manter a casa, manter a família, pagar a conta no restaurante, etc. Eu não aceito que minha esposa, por exemplo, pague a conta. Mas coisas desse gênero, tá? Mas, por que eu estou falando isso? Porque por mais machista que você seja, e você não queira aceitar que o seu próprio ânus é uma zona erógena, ele de fato é, porque isso é biológico. Né? Então, nesse caso, não há como fugir daquilo que a própria biologia determina como zona erógena. E no caso do homem,
ainda tem um agravante, né, a próstata, que é bem próximo do ânus. Então, nesse caso aí, a zona erógena aí é para os dois sexos, né? Que eu estou querendo dizer, por mais machista que você fala, não, eu não, meu irmão, não existe isso. É uma zona erógena, quer que você use ou não, tá? É isso que eu estou querendo dizer. E aí, nesse caso aqui, ela vai dar prazer para essa criança. A criança não tem essa noção. Essa criança de 2 anos, 3 anos de idade, ela não tem essa noção de que, primeiro é nojento, né? Porque daí saem fezes. Né? Então, nesse caso, ela não tem essa noção do que é nojento, do que não é nojento. Segundo, ela não tem essa noção de machismo, de que homem não brinca com homem, homem não, enfim, não entra nada, só sai, essas coisas. Então, ela não tem essa noção, ela é uma criança, ela não tem essa malícia, ela não aprendeu isso ainda. Então, ela vai ver aquela parte do corpo como uma parte normal que dá prazer para ela. Então, nesse caso aqui, que instâncias ainda estão sendo desenvolvidas? Ainda é higiene. Uma criança de 3 anos não tem valores morais, ela não sabe nem o que é nojo. Né? E valores morais, autorrepressão, começa a surgir quando a criança percebe que alguma coisa é nojenta, ou quando ela desenvolve o asco, ou quando ela desenvolve a vergonha. E para ela ter vergonha de algo, ela tem que ter algum conhecimento sobre a própria sociedade que ela está inserida, que diga para ela que aquilo é vergonhoso. Então, nesse caso, como a criança não tem nem asco nem vergonha, com 3 anos de idade, ela estando na fase anal, ela não tem nenhum pudor em brincar com as fezes, em reter as fezes, em eliminar as fezes como forma de dar prazer, em realizar coprofagia, que é comer fezes. Né? Eu conheço adultos, né, inclusive do meu círculo familiar, que se você desse mole, não trocasse a fralda, ia brincar e passar fezes em tudo, ia comer fezes, e normal, criança. Entendeu? Então, nesse caso aí, essa criança não tem isso, ela está ali ainda na fase anal. E ainda é autoerótica, porque o ânus está dando prazer para ela e ela própria que está fazendo todo esse controle de esfíncteres. Tem uma pergunta aqui da Michele, falando, nesse caso de repressão, qual lado desenvolve mais? No caso de a pessoa ser reprimida, Michele, me explica melhor. Se quiser usar o áudio também, para que todos entendam o que você está querendo expor, fique à vontade. Ah, sim, Davi. No caso, quando você tem uma família que é muito repressiva com os filhos têm dificuldade de se expressar, não pode fazer nada, como você falou. Então, qual é o lado que desenvolve mais? É o id? É o ex? Já que, por exemplo, na adolescência, a criança já tem o outro aparelho psíquico formado, que é o superego, né? Começa a se formar. Mas na infância, não. Então, qual é o lado que desenvolve mais? Quando a criança fica assim, na verdade é o superego. Perfeito, eu entendi sua dúvida. É uma excelente pergunta. Eu vou explicar, tá? Na verdade é o superego mesmo. O superego começa a ser formado agora, na próxima fase, de 4, algumas pessoas dizem 5, mas de 4 a 7 anos. E aí, nesse caso, ela vai ser extremamente autorrepressiva, né? Mesmo quando não tiver ninguém vendo, mesmo quando for possível fazer, ela não vai fazer. Por quê? Porque ela introjetou esse excesso de repressão dos pais. Então, tudo para ela vai ser motivo de vergonha, tudo para ela vai ser motivo de asco, e tudo para ela vai ser motivo de repressão. Então, quando a criança é extremamente reprimida na infância, ela se torna um adulto altamente reprimido. Por quê? Porque, basicamente, ele é só superego. Entendeu? Ele tem um superego muito maior do que qualquer outra coisa. Aí, aqui a Stephanie está colocando pessoas que gostam da prática do sexo anal, enquanto homem ou mulheres, tem a ver com alguma dificuldade na fase anal na infância? É uma boa pergunta. Essa pergunta vai ser muito melhor elaborada na matéria de 3 ensaios sobre as teorias da sexualidade. Tá? Se eu não me engano,
é a quarta ou a quinta matéria da nossa formação psicanalítica, que vai falar sobre teorias da sexualidade humana. E aí, nesse caso, a gente vai falar mais sobre isso. Mas existe a possibilidade de que a pessoa nunca passe de nenhuma fase. Né? As fases existem. Então, por exemplo, fase oral existe. Em tese, se espera que a criança passe para a fase anal. E depois se espera que ela passe para a fase genital. Mas, em que pese as fases existam, não significa que todo mundo vai passar para a próxima. Então, pode ser que a pessoa fique fixada. Isso é um termo psicanalítico. Está fixado numa fase pré-genital do desenvolvimento. Então, ou ela fica fixada, ou ela passa para uma próxima, porém, todavia, ela pode retornar para uma anterior, e o nome disso é regressão. Ela regrediu a uma fase anterior do desenvolvimento. Um bom exemplo de regressão é quando uma criança, por exemplo, de 5 anos de idade, já tem controle dos esfíncteres, já consegue ir no banheiro sozinha, já não mama mais, já se desenvolveu de maneira autônoma, né, já tem alguma autonomia, e a mãe engravida novamente e surge um segundo membro, né, um novo membro nessa família, nesse caso um bebê. Aí você vai ver que essa criança de 5 anos geralmente regride. Geralmente volta a querer mamar, volta a querer fazer xixi na calça, volta a necessitar da atenção da mãe, ou seja, volta para uma fase anterior do desenvolvimento. Isso é regressão. Então, o que estou querendo dizer com isso? Que pode ser uma explicação, é claro que são teorias, quando a gente fala sexualidade segundo a perspectiva psicanalítica, são teorias. Então, pode ser uma explicação que as pessoas que sentem mais prazer com o sexo anal sejam pessoas que estão fixadas ou que regrediram à fase anal do seu desenvolvimento psicossexual. Certo? Então, basicamente, a resposta possível seria essa, de uma possível fixação ou de uma regressão à fase anal desse desenvolvimento. Tranquilo, Stephanie? Conseguiu compreender? Então, nesse caso, que fase anal é isso, tá? A mucosa intestinal. Qual é o conflito? Qual é o conflito aí? Lidar com a ambivalência que existe entre dor e prazer. Porque sexo anal, além de ser prazeroso para alguns, pode ser extremamente doloroso para outros. Né? Porque tanto as fezes, quando você está com elas muito retidas, podem te dar alívio, como pode fazer com que sangre, inclusive, né? Porque pode machucar a mucosa intestinal. Então, nesse caso, dor e prazer caminham lado a lado e são ambivalentes. E é nessa fase que a criança vai aprender a lidar com isso ou não. E aí você vai ver, por exemplo, que normalmente, tá? Não é uma regra, a gente está falando de teorias, volto a dizer, são só teorias. Mas uma das explicações para as pessoas que são masoquistas no sentido do ato sexual, tá? Que gostam de sentir prazer apanhando, dor, são pessoas normalmente fixadas na fase anal também. Então, tanto gostar de sexo anal, gostar, que eu digo gostar muito, porque o sexo anal pode ser uma prática comum se for desenvolvida em comunhão, né? De maneira comum com as outras práticas. Agora, quando é excessivamente praticado como única forma de dar prazer a essa pessoa, tanto para quem faz quanto para quem recebe, é então patológico. E aí, nesse caso, a gente pode conceituar, conjecturar ou falar de uma possível fixação na fase anal desse desenvolvimento. E só para constar, já que a gente está falando para um público evangélico, não existe restrições bíblicas de sexo anal para com pessoas de sexo oposto, tá? As restrições bíblicas de sexo anal falam com relação a pessoas do mesmo sexo, nesse caso, homens, sodomia, tá? Então, sexo anal entre homem e mulher não é pecado, ou pelo menos não foi encontrado na Bíblia nenhuma justificativa plausível acerca desse tema.
Quem aborda muito isso, tem uma palestra muito interessante sobre isso, é o próprio pastor Silas Malafaia, que também é psicólogo, né? Ele fala bem sobre essa questão aí do sexo anal, não me lembro em qual das palestras, mas há muitos anos atrás eu assisti uma sobre sexualidade, e ele fala dessa questão do sexo anal com muita naturalidade, quando praticado entre homens e mulheres, ou seja, quando casados, né? Pessoas de gêneros distintos. As respostas já foram dadas ali, até agora todos foram respondidos. Aí, nesse caso, entendendo esse conflito, passamos para a fase que mais nos interessa agora, que é a fase fálica. Então, é nessa fase fálica, eu vou parar na fase fálica, que a gente já vai chegar aí a 13h, e a gente vai parar por um intervalo. Então, é nessa fase fálica que acontece o complexo de Édipo. Repara aqui, ó, fase fálica, conflito, complexo de Édipo. Quais são as áreas que estão sendo desenvolvidas, ou quais são as instâncias que estão em desenvolvimento nesse período aí de 3 a 7, ou de 4 a 7, ou de 5 a 7, dependendo das literaturas que vocês vão consultar. Nesse caso aí, a zona erógena é a própria zona genital. É o próprio pênis ou a própria vagina. Só que essa criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, a não ser que ela seja prematuramente estimulada, no caso de um abuso sexual, aí sim ela vai saber para que serve aquilo. Mas a não ser que ela seja prematuramente estimulada para o coito, para o sexo, ela não faz a menor ideia do que para que serve aquilo. Então, nesse caso, ela vai ter uma visão simbólica, abstrata e alegórica desse órgão sexual. E esse nome, então, seria falo, que é o órgão sexual simbólico, alegórico, abstrato. Então, o falo. Por isso, fase fálica. E nesse caso, o interesse dessa criança vai estar por estimular essa área. Tanto meninos quanto meninas, nesse momento do seu desenvolvimento, se tocam e se masturbam naturalmente. Já viram isso? Crianças de 4, 5, 6 anos de idade mexendo toda hora no pinto, ou mexendo toda hora no meio das pernas, como a menina. Então, nesse caso, é natural. É parte de um processo que é genético, que é biológico. E que se não fosse para ocorrer, Deus teria feito as pessoas seres assexuados, que nem ele fez um monte de peixe. Então, nesse caso, se o ser humano é um animal sexuado, então isso é natural que aconteça. Reprimir isso pode levar a diversos conflitos posteriores. Reprimir a sexualidade é a causa da maioria dos transtornos psicoemocionais que a gente vê na idade adulta. Então, nesse caso, a sexualidade humana deveria ser lidada, tratada com maior naturalidade. E quando ela for tratada como um tabu, nós vamos continuar gerando pessoas psicologicamente comprometidas na idade adulta para a próxima geração. Entendeu? Pessoas popularmente chamadas complexadas, pessoas inaptas e certamente imaturas. Então, nesse caso, todos os problemas se resumem, de alguma forma, à maneira como a qual esse desenvolvimento psicossexual foi vivido por cada indivíduo. Bem, não tem mais dúvidas no chat, estamos seguindo aqui. O Freud ele teorizou que o estágio fálico se desenvolvia entre as idades de 3 a 6 anos e que nesse período haveria um interesse sexual maior com que a criança se sinta fisicamente atraída ao seu genitor do sexo oposto. Evidentemente. Então, o Freud percebeu que na fase fálica, por ter uma energia permeando a genitalidade, ainda que ela não saiba como aquilo funciona, mas essa energia está ligada a questões de gênero. Se essa menina está na fase fálica, ela, por ter o gênero feminino,
vai começar a se sentir atraída por pessoas do sexo oposto. E qual é, dentro do primeiro ciclo de relacionamento dessa menina, a única pessoa de sexo oposto que ela tem mais próxima e que troca afetos? O pai. Correto? Tudo bem até aqui, gente? Estão conseguindo entender isso? Então, uma menina se sentiria naturalmente atraída pelo pai, enquanto um menino se sentiria naturalmente atraído pela mãe. Inclusive, hoje de manhã, não acho que acaso exista, a primeira coisa que eu vi quando eu abri o meu Insta foi um meme de uma página de psicanálise que eu sigo, em que o menino está do lado do pai fazendo a barba e pensando, assim, um balãozinho, pensando, será que assim eu consigo conquistar a mamãe? E o Freud embaixo falando, não preciso, acho que eu não preciso nem me manifestar. Ou seja, complexo de Édipo. Né? Por quê? Depois, se vocês não receberam, no grupo que a Ana Cristina criou para vocês, vou pedir para ela colocar essa imagem lá no grupo para vocês entenderem um pouco desse humor psicanalítico. Porque psicanálise não só é um conhecimento à parte, como ele é um estilo de vida à parte. A gente tem humor psicanalítico, do mesmo jeito que tem humor negro, do mesmo jeito que tem humor intelectual, a gente tem humor psicanalítico também. Então, nesse caso aí, falando de complexo de Édipo, é nesse momento do desenvolvimento que as crianças começam a se sentir mais atraídas pelo progenitor do sexo oposto, tá? E, é claro, é mais complexo do que isso, mas vocês só vão ver isso, de fato, em desenvolvimento da sexualidade humana, na aula de sexualidade humana. Por que é mais complexo do que isso? Em geral, porque todo mundo se apaixona, né, desde que nasce, tanto menino quanto menina. Então, nesse caso, a mãe, por ser a primeira pessoa de contato que troca cheiros, que troca carícias, que troca sensações táteis, prazerosas, carinhos, que dá banho, que dá mamar, que dá calor. Né? Então, a mãe é o primeiro objeto de prazer, tanto do menino quanto da menina. Então, esse enamoramento dos dois sexos se dá para com a mãe primariamente. O que ocorre é que a menina troca de objeto na fase fálica e o menino potencializa o interesse por esse objeto que já existia interesse nesse objeto, que é a mãe. Entendeu? Então, nesse caso, o menino maximiza esse interesse e a menina troca de interesse. Depois vocês vão ver por quê. Mas é aqui, de 3 a 6 anos, que surge esses interesses. Ou seja, a fase fálica talvez seja a mais conflituosa de todas elas, por conta do próprio complexo de Édipo. O complexo de Édipo salvo qualquer outro engano, o desafio mais difícil que todo indivíduo vai superar na vida, desde a vida infantil até a vida adulta. Qualquer um que conseguiu superar o complexo de Édipo vai estar em condições de superar qualquer outro desafio. Até porque é uma etapa, como eu disse. Se ele se sentiu seguro para abandonar o mamar, ele passou por um conflito e superou um desafio, se sentiu mais seguro, desenvolveu autonomia, desenvolveu segurança. Se ele passou pela fase anal, ele vai ter ainda mais autonomia, mais autoconhecimento e mais segurança. Se ele passa pelo complexo de Édipo, então ele desenvolve toda a autonomia que ele precisa e toda a segurança. Então ele vai chegar na fase adulta alguém que consegue resolver seus problemas sozinhos, alguém que é autônomo, alguém que sente segurança, alguém que faz as coisas acontecerem. Né? Então, nesse caso, é um processo. Né? E o complexo de Édipo é, sem dúvida, o drama mais difícil de ser superado por todo indivíduo nesse período do seu desenvolvimento psicossexual. E a gente vai explicar por quê. Por meio dessa referência, complexo de Édipo é uma referência a uma peça teatral, a uma peça, a um mito, né, uma peça que vem de um mito. Então, ela vem de uma peça teatral, que é uma tragédia grega, que foi escrita por Sófocles, que tinha o nome de Édipo Rei. Considerando que Freud era austríaco,
que a Áustria, a Hungria, a Alemanha faziam parte do Império Austro-Húngaro, que o Império Austro-Húngaro era extremamente católico e grande herdeiro das tradições católicas, apostólicas e romanas, né, que o Império Romano é, na verdade, a continuidade de todo o império e cultura grega. Então, é correto dizer que a educação europeia é baseada em clássicos da literatura greco-romana, certo? Então, Freud, como europeu, austríaco, teve desde muito cedo, do mesmo jeito que a gente não tem, como brasileiros, uma raiz muito forte de elementos da nossa própria cultura. Como, por exemplo, você não vê muito livros de histórias que falam de mula sem cabeça, Saci Pererê, Boi Bumbá. Não, você não tem isso. Né? A gente lê para as nossas crianças histórias que são europeias, como a Branca de Neve, como o Chapeuzinho Vermelho. Então, nesse caso, essas referências têm muito mais para quem tem essa estrutura na sua sociedade, que no caso a sociedade europeia tem essa estrutura greco-romana, e que vai transmitindo essas informações de geração em geração. Aqui, a gente recebe isso porque achou que era legal, porque alguém trouxe, mas tu não sabe a raiz do negócio, tu não sabe a origem da história. Entendeu? Então, nesse caso, Freud teve acesso, porque era comum, é comum até hoje na Europa, que no ensino fundamental, no ensino médio, se leia livros que foram escritos há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, por filósofos gregos. É comum que se aprenda latim. Né? Então, nesse caso, qualquer faculdade de medicina na Europa vai aprender latim, porque os livros, na sua grande maioria, estão escritos em latim. Né? Os livros vademecums estão escritos em latim. Então, se você não sabe latim, você não pode ser médico na Europa. Então, herança dessa cultura. Freud assistiu a peça Édipo Rei, que foi escrita há séculos antes dele, na Grécia. E teve um insight. E percebeu que aquela peça, na verdade, trazia uma nuance de uma situação real. Porque, na verdade, a arte imita a vida. Ou é a vida que imita a arte? Não sei. Mas há essa relação entre arte e vida, simbólico, abstrato, artístico e realidade. Né? Então, ele percebeu que aquela peça falava muito de psiquismo, de uma realidade que era comum na vida de todos os seres humanos. Porque o que a peça abordava? Deixa eu ver aqui se eu vou falar. Vou lá na frente. Vou falar sobre o mito e sobre a peça. Então, não vamos adiantar para não tirar o suspense antes da segunda parte. Então, ele percebeu que essa peça ela trazia muito de uma situação real que, fatalmente, todos os seres humanos estavam destinados a vivenciar, que era uma triangulação, né, uma triangulação de afetos entre a figura materna e paterna. Então, esse processo foi chamado por Freud de castração, ou seja, o menino, qual o processo, tá? Freud tenta explicar essa relação do menino com a sua mãe e como, no desenrolar desse processo, o menino troca o interesse pela mãe pela admiração ao pai. Então, em algum momento da vida, esse menino troca o desejo sexual pela mãe pela admiração que ele vai desenvolver para com a figura paterna. E eu acho que qualquer um que é pai, tanto de menino quanto de menina, já viu o complexo de Édipo acontecer e não sabia que era complexo de Édipo. Porque quando a menina brinca de casinha com o pai, de que é casada com o pai,
ou de que o pai é o namorado dela, ou de qualquer coisa do gênero, complexo de Édipo. Quando o menino fica com ciúme do pai, briga com o pai quando o pai beija a mãe, faz pirraça porque o pai não larga a mãe, complexo de Édipo. Entendeu? Então, nesse caso, qualquer um que tenha filhos já viu isso acontecendo. E, em algum momento, esse desejo do menino pela mãe vai naturalmente desaparecer, sendo substituído por uma identificação, uma admiração à figura paterna, querendo ser igual ao pai. Esse processo Freud chama de castração. E é por meio dessa ansiedade, dessa angústia de castração, que o menino vai se voltar para o pai. Por quê? Porque ele percebe que ele não tem como ganhar essa briga. Que o pai é mais forte que ele, que o pai pode aniquilar ele, que o pai pode cortar o pênis dele fora se ele continuar. Então, nesse caso, por ter essa angústia e perceber que não tem força suficiente para ganhar a mãe e que a mãe pertence ao pai, então ele vai abandonando esse desejo pela mãe. E por ter percebido que o pai é forte, que o pai poderia rapidamente, sem dificuldade, aniquilar ele, ele quer ser forte igual esse pai. Então, essa castração é responsável pelo estabelecimento dessa instância moral que é o superego. Então, o superego vai ser sumariamente desenvolvido nessa etapa do desenvolvimento e principalmente depois da conclusão do complexo de Édipo, que é, na verdade, isso aí, ó, um triângulo de relacionamentos, um triângulo amoroso entre o bebê, a mãe e o pai. Depois nós vamos entender essas setas, porque essas setas dizem tudo acerca dessa triangulação. Nesse caso aqui, essa família, os pais têm um relacionamento, ó, tem uma seta da mãe para o pai e uma seta do pai para a mãe, ou seja, eles se amam, eles têm práticas de relações sexuais, eles são de fato casados, eles não estão ali só para cumprir um papel social, eles não se odeiam, eles não vivem só debaixo do mesmo teto, não, eles se relacionam afetiva e sexualmente. Então não tem espaço para um terceiro ali, entendeu? Digamos que não houvesse essas setas aí para pai e mãe. Não há relacionamentos da mãe para com o pai. Então tem um lugar vago ali. Se tem um lugar vago, o menino pode ocupar esse lugar, certo? Então esse menino, ele se relaciona, ó, tanto com o pai quanto para a mãe. Então setas aqui quer dizer relacionamento. A mãe e o pai têm relacionamento e o filho se relaciona com os dois. Como? Com tentativas de sedução por parte da mãe e com raiva e oposição para com ao pai. Entendeu? Então ele aqui começa a experimentar os primeiros sentimentos ambíguos e ambivalentes de amor e ódio. Amor pela mãe, ódio pelo pai. Tranquilo até aí? E a menina é o inverso. Menina, amor pelo pai, ódio pela mãe. Ou rivalidade para com a mãe. Esse corte e identificação aqui, a gente vai ver mais à frente, que é a pessoa do mesmo sexo que tem que fazer o corte. O que é o corte? É colocar a criança no lugar dela. Por exemplo, é o pai que tem que fazer o corte do menino. Por quê? Se o pai faz o corte de uma menina, indiretamente ele está dizendo para ela que ela não pode se apaixonar por homens. Que ela não pode ver o homem, ou a figura dele próprio, o que ele representa, como um objeto de afeto. Que é errado fazer o que ela está fazendo. Então, nesse caso, do mesmo jeito a mãe. A mãe não pode fazer o corte do menino pelo mesmo motivo. Então, quem tem que fazer o corte é o pai, porque assim ele impõe o seu respeito a esse filho, fazendo com que esse filho entenda que ele não pode ter a mãe, mas vai continuar desejando agora ter uma mulher como a mãe. Isso explica porque, fatalmente, nós estamos meio que impelidos a buscar companheiros que se assimilem aos nossos progenitores de sexo oposto.
Então, normalmente, a mulher do menino vai ser parecida com a mãe. E, normalmente, o marido da menina vai ser parecido com o pai dela. Entendeu? Então, isso explica muita coisa das relações humanas e sociais. Bom, gente, eu vou ter que dar uma parada por aqui. Já são 10 da tarde. Vou responder as perguntas que surgiram aqui. Nesse caso, o Valmir está falando no complexo de Édipo em relação à menina. Nesta fase de 3 a 6 anos, a ausência da figura paterna atrapalha a criança na sua estrutura, na fase adulta, de sentir na fase fálica a troca de interesse? Sim, sem dúvida. Qualquer ausência nessa parte compromete. E a gente vai ver agora, no segundo momento, como vão surgir diversas triangulações. Triangulações entre famílias em que não há relacionamento de pai e mãe, triangulações em famílias triangulações em família em que não há mãe, e por aí vai, certo? Então a gente vai ver basicamente isso aí depois do intervalo.